Admar Lopes cansou de esperar e agita o mercado no Vasco. Vamos falar sobre Renato Portaluppi, o esquema e os jogadores que vão a campo para enfrentar o Red Bull Bragantino. Bombástico, Vasco acerta retorno de Dedé. E eu vou trazer detalhes sobre essa informação que já foi anunciado oficialmente pelo clube. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando com tudo nessa sexta-feira, recheado de informações importantes do Vasco. E é claro, você, torcedor vascaíno, vai ficar sabendo de todas elas. Antes de tudo, eu peço na humildade e naquela moral de sempre o seu joinha. O seu like avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo, traz mais vascaínos apaixonados aqui para esse vídeo. E é claro, vale lembrar e sempre eu lembro aqui, se você que tá aí não é vascaíno, pode ir embora. Tchau, sai daqui, não serve para ficar aqui no canal, não serve para esse vídeo. Mas se você é vascaíno de verdade mesmo, se inscreva aqui no canal. Botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo. Você fará parte do canal que foi criado somente para você que é vascaíno. Muito obrigado pelo seu like, confirma ele ali. Muito obrigado pela sua inscrição, confirma ali se está tudo certinho. Vamos ao que interessa, as informações importantes do Gigante da Colina. E claro, eu já quero falar exatamente sobre o Dedé. Ex-zagueiro do Vasco, ex-zagueiro da seleção brasileira, também passou pelo Cruzeiro, né, quando era jogador de futebol profissional, acertou o seu retorno ao Vasco. O Vasco até já comunicou isso oficialmente, né, nas suas páginas oficiais do clube associativo, porque o Dedé reforça o Vasco no futevôlei. É isso mesmo. O Vasco contratou o Dedé para jogar uma nova modalidade que o clube estará com o Vasco sendo representado aí nesse novo esporte, tá? Então, o futevôlei do Vasco terá aí o Dedé, que hoje, né, é morador da cidade do Aço, né, de Volta Redonda, sua família sempre foi de lá. Jogador que teve algumas polêmicas quando saiu do Vasco, né? Principalmente com algumas declarações que queria jogar no Flamengo. Enfim, se tinha saudade do Vasco, falou que não tinha quando estava no Cruzeiro. Falou também, né, em alguns momentos sobre as relações que tinha dentro do Vasco, das dificuldades, que não pegaram muito bem com a torcida, né? Acabou que o Dedé, que era um mito, conhecido como um mito na torcida do Vasco, foi perdendo popularidade, foi perdendo esse impacto, né, junto à torcida. E acabou que o Dedé foi ficando no esquecimento também por conta de sérias lesões no joelho, que basicamente o aposentaram, né? Eu tenho alguns contatos que falaram que o Dedé queria se aposentar no Voltaço, no Volta Redonda, mas não conseguiu jogar com a camisa lá da equipe da Cidade do Aço, né? Até mesmo treinou e tal, mas não teve condições físicas para tal. O Dedé foi um grande zagueiro, né? Quando passou pelo Vasco. Tem aquele famoso jogo que ele parou o Neymar, né? Santos e Vasco em São Januário, se eu não me engano, foi 2-1 esse jogo pro Vasco. E ficou conhecido como um jogo em que o Neymar ficou no bolso do Dedé. O Dedé volta ao Vasco, volta a vestir a camisa Cruz Maltina para jogar outra modalidade, o futevôlei. E aí, torcedor, você gosta do Dedé? Você lembra do Dedé? Você acha que o Dedé será um bom reforço para o futevôlei do Vasco, apesar que a gente está falando de Vasco aqui, mas você acha que o torcedor vai aceitar bem o Dedé com a camisa Cruz Maltina? Vem aqui nos comentários e deixe a sua opinião. Vamos falar sobre campo e bola? Vamos falar sobre reforço no futebol, né? Estávamos falando de outra modalidade. Quero falar aqui sobre o futebol do Vasco. Admar Lopes cansou de esperar e vai ao ataque no mercado. O diretor executivo já está vasculhando vários jogadores que podem se tornar oportunidade de mercado. A gente já falou alguns aqui, né? O Léo Duarte saindo do Basak Serri. A gente está falando do Roberto Pereira saindo do AEK da Grécia. Jogadores que não terão contrato em junho. E outro jogador nos mesmos moldes interessa ao Vasco, está também saindo do Al Fateh da Arábia Saudita. Estou falando de Matias Vargas, 29 anos, atacante que joga com a perna esquerda, joga tanto centralizado quanto ponta esquerda. O atleta hoje não tem um valor tão barato de mercado, mas o seu contrato também se encerra em junho lá no Al Fateh da Arábia Saudita. Sendo assim, ficando sem clube no próximo mês. Oportunidade de mercado, salário um pouco alto desse jogador, mas é um jogador que no Vélez, quando foi revelado e foi para os profissionais, jogou muita bola, chegou a atuar no futebol espanhol.
lá no Espanhol de Barcelona. Então a gente sabe muito bem que trata-se de um jogador de qualidade, um jogador com bom histórico, um jogador com pouco histórico de lesão, tá? E um atleta hoje que está avaliado mais ou menos em 5 milhões de euros, cerca de 30 a 32 milhões de reais. Obviamente, o jogador ficando sem clube, o Vasco não precisaria fazer a compra nem gastar esse dinheiro, apenas ir para a competição com outros clubes na busca de melhores condições, de um melhor projeto ou até mesmo de um melhor salário para o atleta. Vamos observar Matias Vargas, atacante, que na minha opinião seria uma aposta, tá? Acho que o Vasco não precisa desse tipo de jogador. O Vasco precisa de jogadores que cheguem para usar a camisa incontestáveis, que não façam testes. Chega de teste. Os testes não vêm dando certo. Então eu espero que o Vasco busque um reforço que seja mais realidade do que propriamente uma possível aposta. E você? Corre lá nos comentários, deixe a sua opinião. O técnico Renato Gaúcho trabalha a equipe no CT Moacir Barbosa para encarar o Red Bull Bragantino. E eu tenho informações importantes para você sobre aquilo que o técnico Renato Portaluppi treinou e deve ser a equipe titular que vai enfrentar o Bragantino no Caldeirão de São Januário no próximo domingo. O técnico Renato Gaúcho esboçou a seguinte equipe no CT: Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, Saldívia e Robert Renan formando a dupla de zaga e o Lucas Piton na lateral esquerda. Barros, Thiago Mendes e Rojas fazendo um trio ali, 2 volantes e um meia. Adson, Andrés Gomes e Spinelli, o atacante argentino, treinou entre os titulares e pode ser aí o jogador confiança para o técnico Renato Portaluppi nessa partida que é válida pelo Campeonato Brasileiro. Vasco vai com força super máxima, tudo que é aquilo que ele tem de melhor. O cuiabano é uma preocupação, segue sendo uma preocupação numa recuperação de um edema na coxa, né? O Vasco vem trabalhando com o jogador há um tempo um pouco mais intenso e o Lucas Piton deve assumir a lateral esquerda. O Paulo Henrique também vem se recuperando de uma lesão, né, de um problema que ele teve numa dividida, e a gente sabe muito bem que o Vasco precisa, né, urgente, ter competitividade nas laterais, porque o Puma, por exemplo, atua muito de forma ofensiva, né? E o Paulo Henrique, lesionado, não deve ir para o jogo. O Adson, depois de ter controle de carga e não atuar contra o Inter e nem contra o Olímpia, volta agora para encarar o Red Bull Bragantino. Mesmo com o Spinelli, que não atuou no último jogo contra o Internacional, porque foi pai, né? Foi lá na maternidade para receber seu novo membro da sua família. Então, observando todos esses cenários, o técnico Renato Gaúcho vai com força máxima e no ápice físico dessa equipe. Johan Rojas também não atuou contra o Inter nem contra o Olímpia. Então tá todo mundo 100%. Eu quero só ver, eu estou muito ansioso para ver se o Vasco vai engolir fisicamente o Red Bull Bragantino, que foi com força máxima jogar contra o River Plate no meio de semana. Hein? Quero só ver, o Vasco é obrigado a engolir o Red Bull Bragantino, que não poupou ninguém e vem a São Januário fazer mais uma viagem. Foi para a Argentina, agora vem para o Rio, enquanto o Vasco é um spa de jogador de futebol, todo mundo descansando para essa partida. Quero saber a sua opinião, vai lá nos comentários. Lembrando que daqui a pouco eu volto com mais informações. Hoje a gente tem a nossa super live às 10 da noite. Eu aguardo vocês ansiosamente. Um forte abraço, saudações vascaínas.